Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, dividindo os microfones, como sempre, com Clarissa Levi. Olá, Clary. Oi, Dipp, oi para todo mundo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse termo, que a maioria de vocês provavelmente nunca ouviu falar, está no centro de um dos debates sociais mais importantes do país. Como a sigla de ADPF, o que esse juridiquês significa, em termos simples, é uma ação que questiona se alguma parte da legislação brasileira está em conflito com preceitos fundamentais da Constituição, ou seja, uma forma de rever leis que são incompatíveis com a Constituição brasileira. Em 2017 foi protocolada a DPF 442, baseada na tese de que os artigos 124 e 126, que criminalizam o aborto no Código Penal de 1940, ferem os princípios da Constituição Brasileira de 88 no que se refere aos direitos das mulheres à igualdade, à não discriminação, à saúde, ao planejamento familiar e aos seus direitos sexuais e reprodutivos. O que a DPF 442 sugere é a descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação, que é um parâmetro adotado em outros países. Atualmente, no Brasil, o aborto é permitido por lei somente em 3 casos: engravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. Esse terceiro caso foi incluso a partir de votação do STF em 2012. Mas na prática, nem a lei vigente é respeitada, já que muitas vezes o acesso ao aborto legal é dificultado e o que não falta são casos de juízes e representantes de agendas conservadoras pressionando e constrangendo meninas de 11, 12 anos e até às vezes menos do que isso a seguir com uma gestação. É um caso mais horrendo que o outro. Pois é. Em 2018, aconteceram 2 audiências públicas no STF, com participação de pessoas da sociedade civil, para tratar sobre o assunto. Mas de lá para cá, a discussão ficou congelada. Isso juridicamente, claro, porque vale lembrar que a gente teve aí 4 anos de governo Bolsonaro no meio do caminho, onde se falou bastante sobre aborto, né? Mas enfim, chegando agora, em 2023, no final de setembro, no dia 22 especificamente, a Rosa Weber, na véspera de se aposentar, fez um voto histórico, de 129 páginas, favorável ao direito ao aborto, nessa ação aí do STF. Esse voto da Rosa reacendeu a discussão que parecia nos últimos tempos estar sempre meio perdida num turbilhão de informações desencontradas, impulsionadas por conservadores que apelam aí para o pânico moral para tentar interditar o debate. Isso com direito a fetos de borracha sendo distribuídos e intimidação por parte da bancada evangélica. Bom, mas o fato é que o voto da Rosa Weber foi amparada por dados e estudos que dão um diagnóstico preciso de como a criminalização do aborto afeta a vida das mulheres e das pessoas que gestam. A Pesquisa Nacional do Aborto, feita em 2021, mostra que aqui no Brasil, 1 a cada 7 mulheres, com mais ou menos até 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Já um estudo do Instituto Guttmacher mostrou que os países com maior taxa de aborto são justamente aqueles que têm leis rígidas proibindo a prática, porque já naqueles países que descriminalizaram, a taxa caiu, além de, claro, diminuir o risco de morte para as pessoas, já que o procedimento fica mais seguro quando não está sobre a sombra da criminalização e passa a ser visto, tratado dentro dos equipamentos de saúde, né? E aí, pensando nisso tudo, será que aqui no Brasil a gente pode estar chegando, enfim, perto de algum momento decisivo dessa discussão? Para comentar sobre como está o cenário atual, em que pé que está esse debate, hoje a gente recebe aqui no Pauta Pública a Laura Molinari. A Laura é uma das idealizadoras e coordenadoras da campanha Nem Presa Nem Morta por Aborto, fundada em 2018. Ela já trabalhou na ONU Mulheres e na Anistia Internacional. Também trabalhou num projeto que idealizou um chatbot feminista no Facebook, que ganhou bastante destaque nessa área de inovação e direitos das mulheres. A gente já vai para esse papo super importante, mas antes aquele recado. Segue o Pauta nas plataformas que você escuta podcast para receber a notificação de novos episódios. No Spotify e na Apple, vale dar aquelas 5 estrelas para deixar a gente em destaque nos algoritmos. E é sempre bom lembrar que a gente também está na Deezer, no YouTube da Pública e onde mais você puder ouvir podcasts. Divulga esse papo nas suas redes sociais, porque nenhuma tecnologia é melhor do que o boca a boca. Recado dado, bora para a pauta. Laura, muito obrigada por aceitar falar com a gente aqui no Pauta Pública. Obrigada, Andréa. Laura, então para começar, você podia falar um pouco para a gente sobre a importância da descriminalização do aborto no Brasil?
é uma agenda pública já há bastante tempo, né? Recentemente teve o aniversário da Constituição e durante a redemocratização e a própria Constituinte, o lobby do batom, né, a articulação das parlamentares mulheres, constituintes eleitas e das mulheres organizadas também foi super importante para impedir, né, propostas que poderiam limitar o acesso ao aborto legal, que já existia no Brasil, né, desde 1940. Acho que de lá para cá o cenário, né, não mudou muito. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal também abriu a exceção, né, para a realização do aborto em casos de anencefalia fetal, numa decisão depois de 7 anos de julgamento. Então, é um assunto que, apesar de já ter uma trajetória no debate público, não avançou tanto, com exceção desse permissivo, né, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Em termos de mortalidade materna e de saúde das mulheres, o que a gente percebe é que a criminalização efetivamente não funcionou, né, porque nenhuma mulher, nenhuma pessoa deixou de abortar. Então, é uma lei que não só, né, até hoje se prova inútil, assim, ao que ela se propõe, como ela também tem consequências muito ruins para as mulheres e para as pessoas que gestam. Então, olhar para a criminalização, né, e para esses prejuízos de um lugar sem estigma, né, independente dos valores morais e religiosos de cada um, é urgente. E é isso que a descriminalização pede. E a Pesquisa Nacional do Aborto mostra justamente que é um procedimento muito comum, né? 1 a cada 7 brasileiras abortam ao longo da vida, mas a gente sabe que, seja nas estatísticas de violência doméstica, de feminicídio, da falta de acesso a trabalho e à renda, né, e a políticas de saúde pública, são as mulheres negras que mais sofrem com a política de criminalização. Tem mais chances de morrer em um procedimento inseguro, que mais demoram a buscar ajuda nos hospitais, mas, no geral, esse é um procedimento comum na vida de todo mundo, né? Então, é importante olhar para a criminalização a partir desses impactos negativos e rever a lei. Laura, você comentou de um número aí, né, da quantidade de mulheres que abortam no nosso país, né? 1 em cada 7 mulheres já fez um aborto, ao menos, né? O que mostra que é uma prática comum, ainda que criminalizada. Mas aí eu queria falar com você sobre a oposição sistemática que essa prática sofre por grupos conservadores ou religiosos, né? Você podia explicar pra gente, dar um pouco de contexto, assim, histórico, de que maneira os grupos que se opõem aos direitos reprodutivos se organizaram para barrar o avanço dos direitos ao longo do tempo, como eles têm atuado atualmente? Na Constituinte, a gente teve um momento que formalmente essa disputa foi colocada na sociedade, né? E foi uma vitória importante, né, para as mulheres, enfim, que a gente não tivesse uma proposta de restringir o aborto no nosso texto constitucional, mas hoje, para além da atuação no Congresso, que acaba sendo mais visível por propostas que são inconstitucionais, né, teve o Estatuto do Nascituro no ano passado, em 2022, mas durante a pandemia teve o Estatuto da Gestante, que foi apreciado pelo Senado, de autoria do Eduardo Girão, que é o senador do Ceará, fundamentalista, né, que era um estatuto que não protegia, não acrescentava nada em termos de proteção da gestante, mas tinha ali uma proposta inconstitucional. Essa articulação a nível legislativo nacional, ela é bastante forte há muito tempo, e a gente foi bem sucedida, na minha avaliação, em conseguir mostrar que essas propostas não melhoram a situação hoje, nem de mortalidade materna, nem diminui o número de abortos, né? Mas nos últimos anos, a gente também vem percebendo a perspectiva fundamentalista, né, antidireitos, ela está dentro dos serviços de saúde, ela está dentro do judiciário. Então, desde o caso da menina de Santa Catarina, de 10 anos, né, que uma audiência com a juíza e a promotora foi constrangida, né, para não abortar, perguntando se ela não aguentaria mais um pouquinho. Mas a gente também percebe uma atuação, por exemplo, nos conselhos tutelares, né, uma tendência a não apresentar o aborto ilegal como uma alternativa. Em Belém do Pará teve o caso recente, né, de uma menina com uma deficiência mental. O Conselho Tutelar, né, pediu que o Ministério Público não autorizasse o aborto dela e ela foi estuprada. Então, existe de fato uma ofensiva anti-aborto na sociedade. É importante que todas as pessoas, né, que defendem de alguma maneira os direitos humanos, o direito à escolha, também comecem a se posicionar no seu espaço de atuação
porque é preciso, de fato, né, a gente defender as meninas, mulheres e pessoas que já estão, dos profissionais especialmente, que estão nesses espaços atuando contra um direito que já é garantido há mais de 80 anos. A nível municipal, a gente vê nos legislativos também várias propostas de criar um dia de conscientização contra o aborto, um dia do nascituro, que só contribuem para afastar as pessoas que têm direito ao aborto legal dos serviços de saúde, intimidar profissionais de cuidado que atendem essas pessoas que foram estupradas e precisam abortar, ou as crianças que precisam abortar. Então, é um clima de desinformação, né? E de terrorismo, digamos assim, como se essas pessoas não tivessem direito mesmo nos casos legais, a abortar. Então, isso é um impacto mesmo da criminalização, né? Esse é um pouco o cenário, mas como eu falei, eu acho que a gente foi bem sucedida, né, no debate junto à sociedade, tanto nos casos das meninas que precisaram abortar e que, graças à mobilização pública, conseguiram ter seus direitos respeitados no Congresso Nacional, né? A gente não deixou passar nenhuma proposta, então eu acho que o debate da sociedade está colocado, e independente das ofensivas antidireitos virem de campos diversos, assim, a gente tem conseguido chegar a um lugar em que, pelo menos, o direito ao aborto nos casos em que ele já é garantido não é tão questionado, né? Acho que esse mito de que a população e a sociedade brasileira são automaticamente, majoritariamente contrárias ao aborto é uma grande mentira, né? Pesquisas de opinião mais recentes mostram justamente o contrário, que a população é contra o encarceramento de mulheres que abortam, a população é a favor que as crianças tenham direito ao aborto se elas forem violentadas. Então, acho que, por mais que a ofensiva anti-aborto esteja grande, assim, a gente está num lugar bem melhor de debate dentro da sociedade, de garantia de direito. Falando de tempo, você falou que a gente está num tempo melhor. Queria te perguntar sobre o voto da Rosa Weber em favor da DPF, né, 442, que puxou de volta as discussões sobre a descriminalização do aborto no STF. Por que agora? E apesar da sensação de que não deve entrar em pauta tão cedo, né, como sinaliza o Barroso, você acha que esse seria um bom momento para seguir com essa votação, considerando o Congresso atual, considerando a percepção social e considerando os votos que teria no STF? Eu acho que o voto da Rosa Weber é uma resposta às agendas, né, feministas e de direitos humanos. Então, a gente reconhece no voto da Rosa que os nossos argumentos, né, a justiça social reprodutiva, que ela chama no voto, né, mas que já é uma agenda, sobretudo das mulheres negras, por justiça reprodutiva, né, entendendo que não é só uma questão de decidir sobre o seu corpo e o seu futuro, que já é bastante coisa, mas é de fato você ter um Estado que dê conta de possibilitar uma escolha de vida, né, e para as mulheres negras o Estado não dá tantas oportunidades de escolher o que fazerem com as suas vidas. Então, enxergar, reconhecer os argumentos de direitos humanos, de direitos das mulheres no voto da Rosa é uma sinalização positiva de que a gente tem o nosso debate chegou, né, alcançou o tribunal, e ele abre muitas portas justamente para que os próximos votos levem em consideração alguns elementos chaves da própria DPS, né, que é justamente como a criminalização afeta de maneira desproporcional as mulheres, né, sobretudo as mulheres negras, as mulheres empobrecidas, as mulheres que não vivem nos centros urbanos. O voto da Rosa questiona, né, a maternidade compulsória, então defende que isso efetivamente aumenta a desigualdade entre os gêneros, não só as mulheres que passam por isso. Então, é um voto muito importante para a gente seguir na mobilização pela descriminalização. Permite que a gente encontre, né, no voto dela um respaldo jurídico importante. É uma ação que, desde que foi pautada em 2018, 2017, né, já tinha passado por um momento amplo de debate, que foi a audiência pública em 2018, e a gente, né, a campanha da Empresa Nem Morta foi criada justamente em 2018, pensando em como trazer esse debate para fora do tribunal, e a gente percebe que um amadurecimento do debate público de fato existe, e a sinalização de que aconteça em plenário o julgamento, para a gente é bastante positiva, porque justamente permite que esse tema extrapole e que seja um debate mais ampliado, que a sociedade consiga acompanhar de perto o que vai acontecer, né? Então, é um movimento interessante para a gente nesse sentido,
quer continuar expandindo o debate. Eu acho que tem uma particularidade do aborto, que é um tema muito tabu, né? Então é um debate que, de fato, ele não acontece tanto quanto outros debates que são polêmicos, né, na sociedade, liberação das armas, casamento LGBT, né, liberalização, descriminalização das drogas, porque realmente é um debate muito cerceado, as pessoas sentem vergonha, culpa, medo de falar sobre isso, assim. Mas esse movimento de sair do armário já aconteceu, né? A gente teve 4 anos de governo Bolsonaro que a gente conseguiu não perder nenhum direito efetivamente e de ter uma ampliação de participação do debate público. Então, não tem mais volta. Eu acho que a partir de agora é um tema que está sendo debatido pela sociedade e, como a Rosa trouxe no voto dela, está na vida cotidiana, né? Das pessoas que precisam abortar. Laura, você comentou dos anos de governo Bolsonaro, né, em que tentou-se, inclusive, dificultar o processo ao aborto ainda mais, né, mas ali o STF vetou. O Brasil, nesses anos passados, chegou a ser signatário do Consenso de Genebra, né, que prevê a proibição de qualquer forma de interrupção de gravidez em diversos países. Agora não é mais. E aí eu queria te perguntar, com o novo governo, que sinalizações de mudança positiva no sentido de garantir direitos reprodutivos e sexuais você vê? E que sinalizações no sentido da garantia ou da facilitação ao aborto nos casos em que já é legalizado? A saída do novo governo brasileiro do Consenso de Genebra, nos primeiros 100 dias, acho que já foi uma sinalização muito importante do compromisso do novo governo com os direitos sexuais e reprodutivos, ao menos muito mais do que o governo Bolsonaro. Acho que o próprio Ministério da Saúde, anulando as portarias, né, que dificultavam também nos primeiros 100 dias do governo o acesso ao aborto legal, e mais recentemente a intenção de refazer a norma técnica do Ministério da Saúde sobre abortamento legal humanizado, assim, que é bastante importante, porque a gente ainda tem uma quantidade muito baixa, né, de aborto legal. Assim, se você pensar que a gente tem dados de violência sexual por minuto, e a gente só tem 2.000 abortos legais, por exemplo, em média, né, no Brasil, e que essa taxa não aumenta, então a gente tem, de fato, um direito que não é garantido na prática, né? Então a sinalização, né, de atualizar a norma técnica, inclusive porque a própria Organização Mundial da Saúde já lançou várias atualizações sobre como o aborto pode ser feito de maneira segura, de que maneira os gestores de saúde, profissionais de todas as áreas podem, né, melhorar o atendimento e garantir a saúde. No ano passado teve uma atualização, inclusive, no sentido de recomendar como seguro, né, o aborto com medicamentos realizado em casa, né, fora do ambiente hospitalar, considerando a telemedicina, sobretudo na pandemia. Então, vai ser importante que a gente tenha novamente um Ministério da Saúde comprometido com políticas de saúde pública que tenham lastro científico, né, que tenham evidências científicas de que são as melhores práticas de saúde, de que são as melhores tecnologias de cuidado, né? Quando a gente fala de aborto, você tem, por exemplo, maneiras muito mais eficazes e menos invasivas de fazer um aborto clínico, né? E a gente precisa que essas maneiras de abortar com mais segurança façam parte da rotina de cuidado do SUS, assim, além de ampliar o número de serviços que realizam um aborto legal. Então, a atualização da norma técnica brasileira vai ser super importante, por exemplo, para melhorar e tentar ampliar o acesso ao aborto legal no Brasil, né? Então, acho que são passos que sinalizam um compromisso um pouco maior com os direitos sexuais e reprodutivos, assim, sobretudo no campo da saúde, né? E a gente, nos últimos anos, teve o caso das meninas, que são muito emblemáticos, que mostram justamente como, enquanto houver algum tipo de criminalização, né, mesmo nos casos em que existe permissivo legal, o acesso vai ser dificultado, assim, apesar desses esforços, enquanto tiver alguma barreira de acesso ao aborto legal, todas as pessoas que precisam do aborto vão sofrer de alguma maneira, assim, né? Então, a gente precisa ainda dar mais um passo. Laura, eu vou te fazer a última pergunta aqui da nossa conversa, passou rápido. No mês passado, a bancada cristã no Congresso fez um pronunciamento em tom de ameaça ao Lula.
caso tocasse na questão do aborto, dizendo que ele se comprometeu em carta com os evangélicos a não avançar no tema. Essa carta, aliás, é uma prática antiga, né? Vale lembrar que também, quando foi questionado sobre o aborto durante um debate, o Lula respondeu que era cristão. Quer dizer, dá pra gente a impressão de que essa pauta é sempre a primeira a ser rifada e negociada pelos governos e pelos candidatos. Por que ainda é tão difícil discutir o aborto enquanto saúde pública no Brasil e como que a gente pode avançar nessa conversa sem cair nessas armadilhas? Historicamente, né, as candidaturas que ousaram falar sobre aborto desde um lugar de direito e de saúde são muito rechaçadas e perseguidas, né? Então você tem dentro dos próprios partidos uma despriorização dessa agenda, né? Ela é uma agenda que polariza muito, assim. Eu acho que a gente tem conseguido cada vez mais, até dentro das próprias candidaturas de mulheres negras, trazer esse debate desde um lugar foge do você é a favor ou contra, que inclusive é uma maneira como a mídia até hoje aborda as candidaturas sobre aborto, né? Na última eleição isso aconteceu. Então, em 2023, né, você tem ainda a opinião pública pautando o debate desde um lugar de opinião pessoal e não de saúde pública, de direitos humanos, mas a eleição de candidaturas feministas, de mulheres negras, de pessoas LGBTs, assim, tem sido muito importante porque são as candidaturas também que estão levando essa agenda de justiça reprodutiva, de descriminalização do aborto. Então, acho que elas têm contribuído muito para que dentro do processo, né, de política partidária e institucional, esse debate apareça de uma outra forma, apesar de ser ainda o senso comum, você perguntar aos candidatos o que eles pensam sobre aborto, né? O que não importa no debate. O primeiro passo talvez seja a gente começar a fazer as perguntas certas, né? Que não é se você é a favor ou contra. Não é uma questão de opinião pessoal. É uma questão justamente de encarar os impactos da criminalização a partir da realidade, né? Que é o adoecimento, que é o estigma, que é o julgamento, que é a falta de acesso à saúde. E acho que agora a gente está num momento importante justamente de trazer essas outras narrativas sobre aborto para o debate e para os espaços em que o debate acontece, sejam eles institucionalizados ou não, né? Então, se a gente tem as candidaturas, sobretudo feministas e comprometidas com os direitos humanos, trazendo essa agenda, enquanto sociedade a gente também precisa, né? Seja na mesa do bar, no café, na discussão na internet, trazer o debate para os nossos termos de conversa, que não é se você acha que a vida começa da concepção ou não, se você acredita que Deus vai te castigar por isso ou não. Isso é uma questão de foro íntimo pessoal. Mas a gente tem uma realidade concreta que as pessoas precisam abortar. E elas precisam lidar com as consequências físicas e mentais de você ter um cuidado de saúde criminalizado. Então, acho que a partir de agora a gente precisa, né, para além de todo esse esforço de que as instituições tratem desse tema de um lugar de saúde pública, por exemplo, né? Então o Ministério da Saúde usar evidências científicas para melhorar a norma de atendimento, mas também no cotidiano das relações pessoais em que esse tema aparece, porque é como se 1 a cada 7 mulheres faz um aborto, é bastante provável que esse tema atravesse a vida das pessoas em algum momento. E aí, nesse sentido, a gente precisa se posicionar e posicionar o debate em um outro lugar. Laura, muito obrigada por estar aqui com a gente no Pauta Pública, fazendo essa conversa tão importante nesse momento. Muito obrigada. Obrigada, Clarissa, Andréia, toda a equipe. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist aqui depois do Pauta. Uma boa pedida para ouvir na sequência é o novo episódio do Dissidentes, um podcast conduzido pelo Renan Suquevicius, que traz histórias de quem às vezes não encontra lugar no mundo. Raquel acreditou que nunca seria mãe, até que um convite à maternidade surgiu, e ela aceitou. A jornalista conta que descobriu depois outras tantas coisas que desconhecia ao colocar no mundo, junto com a sua companheira, 2 crianças. Quer conhecer mais dessa história? Coloca aí o Dissidentes para tocar logo depois do Pauta. Boa escuta.
termina mais um Pauta Pública. Obrigado para você aí que nos escutou até agora e um agradecimento especial às aliadas e aliados da Pública que ajudam financeiramente esse programa a continuar no ar. Se você gosta desse podcast e do trabalho da Agência Pública no geral e tem curiosidade de saber como nos apoiar, acesse aí aliados.apublica.org, que lá você vai encontrar as opções de contribuição. Esses valores ajudam a pagar toda a estrutura necessária para produzir semanalmente o podcast, além da equipe que faz o Pauta acontecer e que a DIP vai trazer agora nos créditos. Além de apresentado por mim, Andréa Dipp, pela Clarissa Levi, que somos também responsáveis pela pauta e entrevista do programa, o Pauta Pública é produzido, editado e roteirizado pelo Ricardo Terto. Quem cria as artes dos episódios é a Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada pela Cíntia Funchal. A coordenação de redes sociais é do Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo e toda a trilha original do programa foi composta pelo Pedro Vituri e o teaser foi feito pelo Breno Andreata. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta. Um abraço, gente. Até lá!